Vamos lá, então. Boa tarde para vocês, né? Estou gravando aqui à tarde. Então, como vocês já sabem, estou voltando aí de uma cirurgia. Não é uma cirurgia simples, né? Que eu fiz como eu tinha dito para vocês lá, eu tinha fiz a artroplastia total do quadril do lado direito agora. Eu tinha feito do lado esquerdo, agora eu fiz do lado direito. Agora que eu comecei a conseguir sentar um pouco, as companheiras estão aqui, o andador está ali também, mas vamos indo. Então, quando a gente tem compromisso, a gente gosta de fazer as coisas certas. Eu fico agoniado, esses dias aí, hoje tem 26 dias da cirurgia, então eu não estava aguentando mais não, sabe? Ficar parado, eu fico agoniado. Então eu resolvi voltar logo e, como nós não vamos ter mais nenhum encontro, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou gravar algumas aulas aqui, né, do mesmo modelo que a gente sempre fez. Vou gravar essas aulas e aí o que a gente vai fazer? Vocês vão assistir essas aulas, porque nós vamos precisar disso para cálculo 1, tá? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, para não ficar muito grande os vídeos, tentar abordar a parte principal mesmo dos conteúdos, do que a gente vai precisar lá em cálculo 1. Então é muito importante vocês assistirem os vídeos. Como eu tinha dito lá no Moodle, né, eu coloquei também, eu vou fazer essa visualização de vocês como a quarta nota, né, a quarta prova de vocês, vou fazer essa visualização, e no meio do caminho vou propor algumas coisas, então vocês precisam assistir para ficarem atentos às propostas, e essas propostas serão enviadas, né, eu vou colocar lá no Moodle também, na hora que eu postar o vídeo eu já posto a proposta, e aí vocês vão organizando isso daí. E aí vocês têm que me entregar isso tudo para compor a quarta nota de vocês, para a gente fechar a nota, né? O prazo que vocês vão ter vai ser até o dia 13, né? Vai ser coisa simples, coisa tranquila também, tá? Então não precisa espantar, não. Vamos começar aqui, deixa eu só apresentar a tela para a gente começar a falar sobre os conteúdos efetivamente, né? Então é o seguinte, nós estávamos aí falando sobre as funções, né? Eu defini o que era função, nós definimos aí uma pancada de funções, vimos aí o que era uma função injetora, sobrejetora, bijetora, função crescente, função decrescente, função par, função ímpar. Vimos também a parte de função inversa, função composta. Então a gente fez bastante coisa nesse sentido aí. E aí a ideia agora é adentrarmos em algumas funções específicas que possuem algumas particularidades, tá? Então, a primeira função que nós vamos falar, ela é chamada de função afim, né? Ou também conhecida como função do primeiro grau, por muita gente, né? Então, muito tempo que eu nem escrevo nessa lousa, ela tá até bugada. Vamos ver aqui se ela volta. Tem que voltar, tá? Cadê a bicha? Não quer escrever? Deixa eu tirar ela aqui de novo e colocar novamente. Vamos ver se volta. Agora voltou. Vamos lá então. Então é o seguinte, como eu estava dizendo para vocês, a nossa primeira função que nós vamos falar, ela é chamada de função afim, tá? Ou também conhecida como primeiro grau. Função do primeiro grau. Essa é uma função bastante conhecida por vocês, todos vocês já estudaram essa função
Lá no nono ano estudaram pela primeira vez, depois no primeiro ano do ensino médio estudaram novamente, depois no terceiro ano do ensino médio vocês estudam retas, então é a mesma coisa estudar a função afim. Então qual que é a característica? Eu não vou me alongar muito, tá? Eu vou tentar ser breve para que a gente possa aproveitar o vídeo melhor. Então primeira coisa, essa função, ela é uma função que vai de R em R. O que isso significa uma função ir de R em R? Significa que o seu domínio é real e o seu contradomínio também é real. De tal forma que ela pega um x e vai levar para um y, né? Que nós chamamos esse y de f de x. Só que é o seguinte, essa função, para ser do primeiro grau, ela tem uma cara em específico. Ela tem uma característica específica. Essa função, quando a gente diz uma função afim, ela é uma função que possui a seguinte cara: ax mais b, em que esses coeficientes a e b são coeficientes reais, sendo que o a deve ser diferente de zero. Então, esses dois coeficientes que formam essa função para nós, a lei de formação dessa função. Então, observe que você tem aqui o domínio dessa função bem definido, que são os reais. Você tem um contradomínio dessa função, que também são os reais. E você tem a lei de formação dessa função, que é dada por f de x igual a x mais b. Cada coeficiente desse, ele tem uma particularidade específica. Por exemplo, esse coeficiente aqui, ele é conhecido por nós como uma coisa chamada de coeficiente angular. Ou também nós podemos pensar nele como sendo uma taxa de variação. O que isso significa, taxa de variação? Significa de quanto em quanto a sua função está crescendo ou ela está decrescendo. Esse coeficiente angular, quando nós falamos nesse coeficiente angular, é um coeficiente que está ligado à declividade do gráfico dessa função, que nós vamos perceber mais para frente que é uma reta. Então, esse coeficiente angular é ele que vai mandar se a reta está mais inclinada ou não. Então, é esse cara que manda na reta, na inclinação da reta, tá? E o outro coeficiente que nós vamos ter é esse coeficiente Bzinho, onde esse coeficiente Bzinho ele é chamado de coeficiente linear. Esse coeficiente linear ele está ligado aonde o gráfico da função vai intersectar o eixo y. Que você vai perceber, quando daqui a pouco a gente vai botar o x igual a zero aqui, vai dar exatamente b. Então, nós vamos pensar aquela ideia do eixo y, tá? Eixo y. Então, a cara de uma função afim, ela tem essa cara, f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais, e o a tem que ser diferente de zero. Por que a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for zero, vai ficar zero vezes alguma coisa, e vai cancelar isso daqui, vai ficar apenas f de x igual a b, que acaba tornando uma função constante, que nós já até vimos aí para trás. Ela é chamada de função do primeiro grau porque esse expoente aqui, ó, da variável x, ele é do primeiro grau. Nós dizemos que essa variável x ela é a variável independente. E a variável y, né, que é o f de x, ela é a variável dependente. Ou seja, ela depende do x. Para cada valor de x, você vai ter um novo valor para a sua imagem. Tá bom. Pensando nisso, nós temos aí diversos exemplos. Por exemplo, aqui uma f de x igual a 2x mais 3, é uma função do primeiro grau, ela tem essa cara, em que o coeficiente angular é 2, o coeficiente linear é 3. Você tem uma função f de x aí igual a menos 3x
mais 4, então ela é também uma função do primeiro grau, em que o coeficiente angular é menos 3 e o coeficiente linear é 4. Nós podemos ter aí uma função do tipo, vou chamar aqui f1, f2, f3, uma função do tipo 4x, é também uma função afim, né, do primeiro grau, só que nesse caso o coeficiente linear era igual a 0, e o coeficiente angular ele é igual a 4. Nesse caso, nós chamamos essa função de uma função linear, tá? Ela até recebe um nome diferente. Sempre que o bzinho for 0, ela vai chamar de função linear. Então, temos aí diversos exemplos. O que eu preciso que vocês saibam da função do primeiro grau? Eu preciso que vocês saibam desses coeficientes, a importância desses coeficientes. Além de saber a importância desses coeficientes, eu preciso que vocês saibam o que eles significam, né? Certinho, são importantes, e o que significam. Preciso que vocês pensem como é o gráfico dessa função, como é que é a forma da construção do gráfico dessa função. Preciso que vocês saibam o estudo do sinal dessa função, que nós vamos ver aqui mais para frente. Mas mais para frente a gente vai ver isso daí. Então, observe o seguinte. Vamos pensar aqui inicialmente em uma coisa chamada de gráfico dessa função. O gráfico dela. Nós já vimos o que é o gráfico, né? O gráfico é um conjunto de pontos que satisfazem essa função. A gente já viu isso. O gráfico da função afim, em particular, ele é uma reta. E nós vamos dividir isso em dois casos. Primeiro caso que nós vamos dividir vai ser quando o coeficiente A for maior do que 0. E o segundo caso vai ser quando o coeficiente A for menor do que 0. Então eu já vou fazer assim logo de uma vez. A menor do que 0. Aliás, não vou escrever aqui não sei quanto é que eu vou escrever. Então, o primeiro caso. Quando o coeficiente A ele é maior do que 0, o que vai acontecer? O gráfico dessa função vai ser algo parecido com isso daqui. E aí eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Como montar o gráfico dessa função? Aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Você não precisa de muita coisa para montar o gráfico dessa função. Você precisa de 2 pontos apenas. Porque como o gráfico dela vai ser uma reta, para determinar essa reta eu preciso de exatamente 2 pontos. Isso é o importante para mim já. E aí o que nós vamos fazer? Eu costumo fazer o seguinte. Eu costumo pensar em 2 pontos importantes. Geralmente, muita gente pega para fazer isso e fica dando valores para x e valores para y. Um monte de valor para x, um monte de valor para y. Eu digo que não é necessário fazer isso tudo. Nós precisamos de 2 pontos. E eu vou atrás de 2 pontos importantes. Quais são esses pontos importantes? São os pontos onde o x é 0 e onde o y é 0. Esses são os pontos importantes que eu preciso saber. E são os pontos justamente onde o gráfico intersecta o eixo x e onde o gráfico intersecta o eixo y. Eu queria que você percebesse o seguinte, que se o x for 0, olha só o que vai acontecer. F de x ela é ax mais b. Então, se o x for 0, vai ficar a vezes 0 mais b. Logo, f de 0 é igual a b. Ou seja, quando o x for 0, o meu y vai dar b. E quando o meu y for 0, ou seja, se você pegar essa função aqui e igualá-la a 0, ax mais b igual a 0, porque o f de x é o nosso y, nós vamos chegar aqui a x é igual a menos b e que x é menos b sobre a. Isso daqui leva um nome chamado de raiz ou zero da função. Ou seja, o que significa raiz ou zero da função? É justamente
onde o gráfico intersecta o eixo Y. Então, esse lugar onde o gráfico intersecta o eixo Y, o eixo X, ele é chamado de raiz ou zero da função. Então, vamos lá. Se o X for zero, ele vai estar por aqui, mais ou menos. Vamos considerar o B por aqui. Se o X, vamos supor, menos B sobre A, olha só. Se o A é positivo, do jeito que eu estou colocando aqui, o B é positivo, certo? B é positivo, nesse caso. O A também é positivo. Se o B é positivo e o A é positivo, então torna-se um número positivo. Com menos na frente, torna-se um número negativo. Então aqui ficaria menos B sobre A. E aí nós teríamos essa reta, que passa por esses dois pontos. Ficou ruim aqui, né? Mas eu vou consertar mais ou menos aqui. Então tá aqui, essa é a minha reta. Observe que nesse caso, na reta azul, você tem A positivo e B positivo, certo? Como é que você sabe que o A é positivo? É porque ela é uma reta crescente. Então aqui observe que essa reta ela cresce. De acordo com o valor que o x aumenta, o y também aumenta. Outra coisa que eu queria que vocês percebessem. O domínio dessa função, ele é real. Ou seja, você pode assumir qualquer valor para x. Tanto para a direita quanto para a esquerda ali do zero. Então, qualquer valor de x. E você sempre vai ter uma imagem. Então, observe que para qualquer valor de x, eu sempre obtenho uma imagem. Então, observe que nesse caso, ó, a minha função, além dela ser injetora, que se eu passar retas paralelas ao eixo, lembra daquilo? Quando eu falei lá para vocês, se nós passarmos retas paralelas ao eixo y, nós encontramos se ela é função ou não. Em relação a retas paralelas ao eixo x, nós verificamos se ela é injetora ou não. Então, nesse caso, ela é injetora. Além de ser injetora, ela também é sobrejetora, porque a imagem dela vai para mais infinito e vem para menos infinito dessa função. Tá vendo aqui? Ela vai para mais infinito e ela vem para menos infinito. Para cada valor de x que você tem, você sempre vai encontrar uma imagem para a função. Então, ela é também sobrejetora, pois o conjunto imagem é igual ao contradomínio, que são os reais. Logo, a minha função é bijetora. Então, ela possui inversa também. Então, tudo está encaixando, tá vendo? Só mais um comentário aqui. Se eu fizesse um outro gráfico paralelo a esse aqui, uma reta paralela a essa, só que se ela passasse aqui no centro, ó, do sistema, nesse caso aqui, o que iria acontecer nesse caso? O meu A continuaria positivo e o meu B ficaria igual a zero, porque ela toca exatamente aqui. Se ela fosse uma coisa mais aqui para baixo, por exemplo, se ela fosse assim, agora nesse caso, o que acontece? Aqui seria o meu B e aqui seria a minha raiz. Isso é a raiz da função. Raiz está aqui, raiz está aqui, a raiz está aqui. Nesse caso, o meu A ficaria maior que zero e o meu B ficaria menor do que zero. Tá vendo? Então, você teria isso daí também. Então, isso seria a análise do gráfico quando o A é positivo. Se o A for negativo, vai ser praticamente a mesma coisa, só que o contrário, né? Então, pensando em A negativo, então vamos colocar aqui. O segundo caso é quando o A é negativo. Então, se nesse caso aqui ela me forneceu uma função crescente, lá no outro caso, ela vai me fornecer uma função decrescente. Tá? E aí, como é que vai ficar a brincadeira nossa aqui? Você pode fazer a mesma coisinha para construir o gráfico, manda o x ser zero e manda o y ser zero. Vai dar a mesma coisa.
Só que agora o A é negativo. E aí vamos lá. Então vamos marcar aqui. Ó, estou supondo que a minha raiz está aqui, menos B sobre A. Deixa eu ver de que cor que eu fiz aqui. Fiz de preto, né? Então, pera. Fiz de preto aqui também, para ficar igualzinho. Aqui é o menos B sobre A. Como é que eu encontrei esse menos B sobre A? Eu igualei a minha função a zero. E aqui bati o B aqui. Certo? Que é onde toca o eixo Y. Se eu quero fazer o gráfico é de azul agora, então, esse primeiro. Então, vamos fazer o gráfico de azul. Nesse caso aqui, olha o tanto que é simples. Vamos lá. Eu já sei que o A é negativo. E o B, nesse caso, ele é positivo, que intersectou acima do eixo X. Se você tivesse feito essa reta paralela a essa, mas passando aqui, nesse caso, o B nosso seria zero. Então, o A é negativo e o B, nesse caso, é zero. Se eu tivesse passando uma reta aqui assim, paralela a essas duas aí, só que nesse caso, você teria aqui que o A é menor do que zero, né? E o B também é menor do que zero, porque tocou aqui embaixo. E mais uma vez, aqui é a raiz, aqui é a raiz e aqui é a raiz. Então, nesse caso, é uma função do primeiro grau, só que dessa forma ela é decrescente. Com isso daqui, feito isso, a gente pode construir o gráfico das funções. E além de construir o gráfico das funções, nós podemos também, vamos fazer um exemplo aqui. Esse exemplo é clássico. Determine a lei de formação, da função do primeiro grau que satisfaz f de 2 igual a 5 e, sei lá, f de menos 3 igual a, sei lá, igual a 8, pode ser. Então eu quero que o f de 2 seja 5 e o f de menos 3 seja 8. Não sei se vai ficar bom, mas vamos fazer. Então, se eu sei que ela é uma função do primeiro grau, eu sei que ela respeita essa cara, f de x igual a x mais b. Se o cara me dá essa informação, que o f de 2 é igual a 5, significa, então, quando o x é 2, o y é 5. Você pode pensar nesse par ordenado também. Significa que quando o x é menos 3, o y é 8. E aí é fazer as contas agora. Se o f de 2 é igual a 5, então significa que o f de 2 é igual a A vezes 2 mais B, e a imagem será 5. Tá? Então aqui você acabou de descobrir a seguinte equação. 2A mais B é igual a 5. Na outra, você tem que o f de menos 3 é o A vezes menos 3 mais B, que vai ser 8. Logo, menos 3A mais B é igual a 8. Então aqui nós vamos ter um sistema, né? Um sistema para trabalhar com isso. Eu já vou logo de uma vez subtrair as duas equações para resolver esse sistema. 2A menos o menos 3A vai dar 5A. B menos B vai dar 0 e 5 tira 8 é menos 3. Logo, A ele é menos 3 sobre 8. Você já descobriu o coeficiente angular, que é menos 3 oitavo. Você já sabe que ela vai ser uma função decrescente, tá? Porque o A é negativo. E depois eu vou substituir na primeira aqui, ó, logo de uma vez, ó. 2 vezes menos 3 oitavos. 2 vezes menos 3 oitavos mais B é igual a 5.
Logo B vai dar quanto, hein? 5, 2... vou simplificar isso, ó. Aqui sobra 1 e aqui sobra 4, fica melhor. Então, menos 3 quartos. Do outro lado vai ficar mais 3 quartos. Logo B vai dar 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 5 é 20. 4 dividido por 1 é 4. Vezes 3 é 3. Então, isso aqui vai dar 23 sobre 4. Então, a minha função, aquela f de x lá, ela é menos 3 oitavos de x mais 23 quartos. Ficou feia, assim, eu só peguei um exemplo qualquer na minha cabeça aqui e montei. Mas essa é a lei de formação. Se você quiser construir o gráfico dela, basta você jogar x igual a zero e y igual a zero, ou seja, você vai encontrar onde ela intersecta o eixo y e onde ela intersecta o eixo x. Certo? Então, esse é um exemplo muito clássico que é importante para nós também. Outra coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é nós sabermos analisar a imagem dessa função. Isso leva o nome de estudo do sinal de uma função. Isso daqui dá trabalho de um tanto, mas de um tanto para os alunos de cálculo 1 que não percebem isso. Eles erram tudo lá na hora de mexer com cálculo 1, na hora de analisar o sinal das coisas. Tá tudo errado. Então, o aluno precisa ser muito atento nisso daqui. Aprender de verdade isso. Então, vamos lá. É o seguinte. Estudo do sinal de uma função. O que esse estudo diz? Esse estudo, na realidade, o objetivo dele é mostrar onde a imagem de uma função é positiva, onde a imagem de uma função é negativa e onde a imagem de uma função é zero. Então, antes de começar o estudo do sinal mesmo, efetivamente, eu vou colocar aqui uma motivação. Vou colocar aqui uma motivação. Porque se você entender essa motivação, vai ficar muito simples você entender o estudo do sinal de uma função afim, que vai ser muito boa. Imagine só. Imagine que você tem aí uma função qualquer, eu já estou incomodado aqui, ó, pra você ver. Esse tempo que eu já estou sentado, eu já tô, vai para lá, toda hora eu estou indo para cá, já fica incomodando já. Tem condições não, essa cirurgia é muito bruta. Suponha que você tenha essa função aqui, tá? O gráfico dessa função faz isso. Imagine que ele faça isso daqui. Vem aqui, outra. Bate ali, bate aqui, sobe aqui, desce aqui, sobe aqui e vem até aqui, até nesse lugar, tá? Então, suponha que seja isso daí, a brincadeira minha. Aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, sei lá. Aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D, aqui eu vou chamar de E, aqui eu vou chamar de um F, aqui eu vou chamar de G, aqui eu vou chamar de H, aqui eu vou chamar de I, bem aqui, I, e aqui eu vou chamar de J, e aqui eu vou chamar de K. Pronto, olha aí. Essa bagunça aí. Por que eu coloquei essa bagunça? O que eu quero que você perceba? Nós já fizemos isso. No passado, eu disse que a imagem dessa função, ela era esse pedaço aqui. Eu já disse para vocês isso. Ela é fechada aqui e fechada aqui. Porque aqui está fechado
e aqui também está fechado. Esta de amarelo é a imagem. Então, isso aqui, ó, é a imagem da função. Isso aqui a gente já fez. E além da imagem, eu tenho também o domínio dessa função. O domínio dessa função seria esse pedaço aqui. Tá fechado no A e fechado no J também. Então, isso de vermelho aqui é o meu domínio da função. É o meu domínio. Beleza. Tá bom. Quando eu falo da imagem da função, o objetivo do estudo do sinal é você pensar aonde que a imagem é positiva, aonde que a imagem é negativa e aonde que a imagem é zero. Vamos lá. Aonde é que a imagem dessa função é zero? Vou primeiro onde é que a imagem é zero. Ou seja, aonde é que o meu y é igual a zero? Aonde é que o meu y é maior do que zero? Deixa eu colocar de outra cor aqui. Onde é que o meu y é maior do que zero? Aonde é que o meu y... Deixa eu ver outra cor aqui, vermelho mesmo. Pode ser. Onde é que o meu y é menor do que zero? Então, essas são as perguntas que nós vamos fazer. Então, dependendo do valor de x, eu vou dizer onde o meu y é maior, onde o meu y é menor, e assim por diante, tá? Então, tá bom. Pensando nisso, se você observar a imagem dessa função, tá aqui, ó. Olha o cara da telecena. Então, vem cá. A imagem da sua função, onde é que ela é positiva? Não é nesse pedaço? Onde é que tem gráfico que gera essa imagem positiva? Olha só que boa, coisa boa. Tá vendo que nessa região aqui, entre o A e o C, o gráfico está acima do eixo X? Então significa que ele vai gerar imagens positivas. Então nesse momento aqui, ó, entre o A e o C, entre os valores de A e C, as imagens são positivas. Onde mais elas são positivas? Entre o D e o G, elas também são positivas, porque o gráfico está acima do eixo X. E entre esse carinha aqui e esse J, também é positivo. Eu esqueci de dar um nome para esse cara aqui, né? Não sei quem que é. Aí, JKL, aí é um L. Beleza. Aonde é que a imagem é negativa? A imagem é negativa onde o gráfico está abaixo do eixo X. Então, seria entre os valores de C e de D, e entre os valores de G e de H. E de L, né, que é um L, que eu tinha falado. Então, beleza, está abaixo do eixo Y, ela é negativa. E onde que a imagem é zero? Onde é que a imagem vai ser zero? Onde ela toca o eixo Y, ou o eixo X, que é a raiz ou zero da função. Então, nesses momentos, elas possuem imagens iguais a zero. Então, mesmo que o gráfico seja bem feio, é muito fácil estudar o sinal. É só observar onde o gráfico está acima, que onde o gráfico está abaixo e onde ele intersecta o eixo X. Então, se nós formos estudar o estudo do sinal de uma função afim, você vai ter que dividir ela em dois casos. Então, o primeiro caso vai ser quando o A for maior do que zero. Quando o A ele é maior do que zero, você tem esta situação aqui. Você tem um gráfico. Você tem um gráfico aqui, né? Da função. Ela pode ser, sei lá, tá o gráfico aqui. Vou desenhar ele aqui, ó. Puf, desenhei, ó. Esse é o gráfico da função. Qual é o ponto mais importante para a gente analisar aqui? O ponto mais importante é aqui, ó. É esse cara, é o cara mais importante. E como é que eu descubro esse cara aqui? Eu faço ax mais b igual a zero. Lembrando que a minha função afim
ela tem esta cara. Então, eu vou atrás da raiz da função. Descobrindo a raiz da função, que é menos b sobre a, que a gente já sabe, fica muito fácil estudar o sinal dessa função. Observe, se você for para um valor maior do que a raiz, as imagens sempre são positivas, elas estão acima do eixo x. Se você for com um valor menor do que a raiz, as imagens são sempre negativas, porque o gráfico está abaixo. Então a gente vai escrever assim. Aonde é que a imagem é maior do que zero? Quando o x for maior que menos b sobre a, for para a direita. Aonde é que a imagem é igual a zero? Quando o x for igual à raiz. E aonde é que a imagem é menor do que zero? Quando o x for menor que menos b sobre a. Então, fiz o estudo do sinal nesse caso. No outro caso, que nós vamos ter, o outro caso é quando o a é negativo. E qual é a diferença aqui para nós? Se o a é negativo, o que vai acontecer? O nosso gráfico ele vai estar assim, nesse sentido. Não vai mudar muita coisa, aqui continua sendo o menos b sobre a, aqui continua sendo menos b sobre a, só que agora, o que está acontecendo? A esquerda do x, da raiz, o gráfico é positivo, porque ele está acima, a imagem é positiva. E aqui é negativo. Então a gente vai escrever isso. Onde é que o y é maior do que zero? Quando o x for menor que menos b sobre a, para a esquerda. Onde é que o y ele é igual a zero? Quando o x for igual a menos b sobre a. E onde é que o y vai ser menor do que zero? Quando o x for maior que menos b sobre a. Para que isso aqui é importante? Qual é o objetivo nosso? Qual é o objetivo do estudo do sinal de uma função? Na realidade, o objetivo do estudo do sinal é para estudarmos inequações. Então, esse é o objetivo. O estudo de inequações. E como é que é a ideia do estudo das inequações, né? Nós vamos ter algo do tipo assim, um ax mais b, uma função do primeiro grau, sendo maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor do que zero. Então, o meu objetivo é estudar estas inequações, solucionar estas inequações. Quando elas forem do primeiro grau, é fácil serem resolvidas. Quer ver? Quando é que 2x mais 4 é menor do que zero? Você tem duas formas de resolver isso. 2x mais 4 ser menor do que zero. Duas maneiras. Qual que é a primeira maneira? Resolver igual se fosse uma equação. 2x é menor que menos 4. X é menor que menos 4 sobre 2. Então, x é menor que menos 2. Essa é a maneira simples de ser resolvida. Existe a maneira mais complexa, que é a, não vou falar correta, mas é a que resolve todas. Qual que é a maneira mais correta? Se é 2x mais 4 é menor do que zero, eu quero que você enxergue isso daqui como sendo uma função f de x, uma função qualquer, e eu quero estudar onde ela vai ser menor do que zero. Então, quando eu faço o estudo do sinal dessa função, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a sua raiz. Então, igual a zero. Então, 2x é igual a menos 4, x é igual a menos 2. Então, vou fazer o estudo do sinal. Vou colocar aqui, peraí.
Eu vou colocar só o eixo x, tá? Aqui é o eixo x, marquei o menos 2. Ela é uma função crescente, então eu tenho certeza que a cara dela é assim. E aí eu vou colocar para a direita são valores positivos para a imagem, porque está acima do eixo x, e para a esquerda são valores negativos, porque está abaixo do eixo x. O exercício quer saber onde esta função ela é menor do que zero. Então, se ela é menor do que zero, então eu quero apenas esse pedaço. Como é apenas menor, então é bolinha aberta. Então, essa seria a solução. Então, a solução seria o quê? Qual é a solução? X que pertence aos reais, tal que o x é menor do que menos 2. Chegou no mesmo lugar. Mas por que que essa outra maneira vai ser boa para nós? Porque mais para frente vocês vão precisar disso daqui. Ó. Deixa eu só fazer mais um exemplo quando o x for negativo, né? Menos 4x mais 20 menor ou igual a, sei lá, menor ou igual a 10. Né? O que a gente faz? Vamos lá, como é que a gente resolve isso, né? Se fosse pela primeira forma, seria só isolar o x, então menos 4x é menor ou igual a 10 menos 20. Menos 1, você sabe muito bem, quando a gente multiplica uma desigualdade por um número negativo, a gente inverte o sinal, né? Então fica 4x, o que era menor ou igual passa a ser maior ou igual a 10. Logo, o x é maior ou igual a 10 dividido por 4, então é 5 sobre 2. Beleza. E se fosse do outro jeito? Como é que ficaria do outro jeito? Do outro jeito, eu iria inicialmente organizar ela para que ela ficasse parecida com o que eu tenho estudado do estudo do sinal. Então seria menos 4x mais 20 menos 10 é menor ou igual a zero. Menos 4x, 20 menos 10 é mais 10, menor ou igual a zero. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pensar nessa função, nessa parte como uma função. E vou descobrir a sua raiz. Descobre a sua raiz. Menos 4 mais 10 é igual a zero. Menos 4x é igual a menos 10. X é igual a menos 5. Opa. 5 sobre 2, né? Tem menos aqui não. 5 sobre 2. Beleza. Só que nesse caso, o que acontece? A minha função, marquei aqui, ela é decrescente. Porque o A é negativo, então a cara dela é assim. E aqui é exatamente o eixo x. Essa daqui é a raiz da função, que é 5 sobre 2. A esquerda, nesse caso, a esquerda é positivo, porque o gráfico está acima, e a direita é negativo, porque o gráfico está abaixo. Onde é que o exercício pede? Os valores menores ou iguais a zero. Então seria isso. Opa, errei. Ele quer menores ou iguais a zero, né? Então é para cá. Menores ou iguais a zero. Como são iguais, a bolinha é fechada. Então, gerou a mesma solução que essa. Então, a solução x que pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 5 sobre 2. Tá. Onde é que vai ficar difícil a brincadeira aqui? Onde é que vai ficar difícil? São nos próximos passos. Porque agora aparece uma coisa chamada de inequação produto barra quociente. Coloca logo tudo uma vez que é a mesma coisa. Aqui dá trabalho para os alunos, tá? Por quê? Nesse caso, você vai tentar analisar coisas assim. Ó. Você vai pegar uma f de x, vai multiplicar por uma g de x,
e vai dividir, por exemplo, por uma h de x e vai mandá-la ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, maior que zero, menor que zero, qualquer coisa do tipo. Aí começam os problemas. Por quê? Porque você não consegue resolver daquela forma tranquila, igual esse primeiro momento, igual essa forma aqui que eu estava fazendo. Nesse primeiro caso, você não consegue resolver. Então, o que a gente teria que fazer? Nós teríamos que pensar no seguinte: como solucionar essa brincadeira? Primeira coisa que eu já deixo aqui para vocês é o seguinte: observe que você tem uma função no denominador. Se essa função está no denominador, ela tem que ser diferente de zero. Toda vez, nunca esquecer disso, tá? Que é o estudo do domínio de uma função, a gente já fez isso. Como resolver esse tipo de problema? Esse tipo de problema não é simples. Vamos tentar resolver ele aqui, um bem simples primeiro. 2x mais 4 vezes 3x menos 6. Coloquem menos 3x mais 6, por exemplo. Eu gostaria de saber onde é que essa coisa é menor do que zero. Tá? Onde é que ela é menor do que zero? Tá vendo que você tem duas funções. O produto dessas funções, você quer que ele seja negativo. Para que o produto dessas duas funções seja negativo, vamos supor, se a primeira função for positiva, a imagem dela é positiva, e a imagem da segunda positiva, o produto delas vai dar positivo. Se a primeira for positiva e a segunda negativa, o produto vai ser negativo, então cai aqui. Aqui negativo, aqui positivo, vai dar negativo. Beleza. Se for negativo e negativo, vai dar positivo, então não vai prestar para mim. Então, preciso buscar onde a primeira é positiva e a segunda é negativa. Onde a primeira é negativa e a segunda é positiva. Se você for fazer assim, vai ficar mais difícil ainda. Mas vou mostrar um método para vocês aqui. Primeiro passo para você resolver. Estuda o sinal de cada uma delas. Como assim estudar o sinal de cada uma delas? Vai. Descobre a raiz dessa. 2x mais 4 igual a zero. Então, 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Descobre o sinal dessa também. A raiz dessa. Menos 3x mais 6 é igual a zero. Então, menos 3x é igual a menos 6. Passei o 6 para lá. Então, x é igual a menos 6 dividido por menos 3. Menos 6 dividido por menos 3, né? Multiplica por menos 1. Vai ficar 2 positivo. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ao lado. Você vai vir aqui ao lado. E você vai traçar as retas. A primeira função está aqui. A segunda função está aqui. E aqui embaixo nós vamos fazer o produto. Vocês vão entender o que vai ser feito. Na primeira, a raiz dela é menos 2. Então, vou marcar o menos 2 aqui. Menos 2. A raiz dela é o menos 2. O gráfico dessa função é uma função do primeiro grau, crescente. Então, ele é mais ou menos assim. Então, eu já sei que aqui, à direita, nós vamos ter coisas positivas, porque o gráfico está acima, e à esquerda nós vamos ter coisas negativas, porque o gráfico está abaixo. Na segunda, a raiz é 2. Só que o gráfico agora, ele é decrescente. Então, ele vai ser algo assim. Então, eu sei que à esquerda nós vamos ter coisas positivas, porque o gráfico está acima do eixo X, e à direita nós vamos ter coisas negativas, porque o gráfico está abaixo. E aí, o que nós vamos fazer agora? Aqui, essa é a primeira. Vou chamar ela de F. Essa é a F, essa é a G. Então, essa é a F, essa é a G. O que você quer aqui embaixo? A F vezes a G.
Então, como é que a gente faz isso? Simples. Você pensa no menos 2 aqui, pensa no 2 aqui, e aí o que nós vamos aprontar? O produto dos sinais. Simplesmente isso. Se a primeira é negativa vezes a segunda que é positiva, menos vezes mais vai dar menos. Mais vezes mais vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. E o que o exercício está pedindo? Onde os valores são menores do que zero. E onde é que eles são menores do que zero? Antes do menos 2, bolinha aberta, porque no menos 2 vai dar zero, porque é a raiz dessa função. Bolinha aberta no 2, porque no 2 vai dar zero aqui, ele não quer zero. E para a direita. Qual seria a solução? X que pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 2, ou, porque pode ser de cá ou de lá, ou o x é maior do que 2. Ah, professor, e se tivesse uma outra função aqui na divisão, por exemplo, igual essa? 2x mais 4 vezes menos 3x mais 6 dividido por, sei lá, 5x menos 10 menor do que zero. Menor ou igual, tá? Só para você ter uma noção. O que você ia ter que fazer? Faz dessa, faz dessa, faz dessa. Só que com cuidado. Essa, como é menor ou igual, aqui não pode ser zero, né? No denominador, então você tem que excluir a raiz da de baixo com bolinha aberta. Pronto. Aí você faz o da primeira vezes o da segunda dividido pelo da terceira. E vai embora. Sempre assim. Se tivesse 1 milhão de coisas, seria da mesma maneira. Mais para frente a gente vai fazer isso, tá? Essa primeira parte aqui, ela ficou bem demorada mesmo, porque eu fiz muitas coisas, né? Porque lá na frente eu vou usar esses fatos aqui que eu estou utilizando com vocês. Mas, então, a primeira aula aí da parte de função afim seria isso daí. Qual que é a atividade de vocês? A atividade de vocês que eu vou querer vai ser a seguinte. Só para saber mesmo, ó, que quem eu vai estar assistindo a aula mesmo, ó. Quem está assistindo a aula direitinho vai perceber. Cadê o trem, gente? Não, deixa eu escrever aqui mesmo. Atividade. Para você ver que atividade mais simples. Atividade. Você vai copiar isso no seu caderno do jeitinho que eu fiz. Você vai copiar, simplesmente você está assistindo a aula, você está copiando. Eu quero que você tenha tudo isso que eu falei no seu caderno. Só isso. Você vai copiar e vai mandar para o meu e-mail. Tá? Acredito que todos vocês têm o meu e-mail. cariton.lula@ifg.edu.br. Eu não vou escrever, eu quero só que vocês mandem isso para mim, para o meu e-mail. Pronto. Essa é a primeira atividade desse negócio. Vão ter as outras também. Aí no meio do caminho eu vou falando o que são as outras. Tá? Vou pausar aqui.